Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos! Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. Advogado, professor, pesquisador e colunista, Ronaldo Lemos é um dos grandes especialistas em tecnologia e propriedade intelectual. Você usa o Spotify ou o Facebook? Lemos é conselheiro dessas empresas. Como pesquisador, trabalhou para as principais instituições acadêmicas do mundo, como o MIT Media Lab, Princeton e Oxford. Ninguém melhor que Ronaldo Lemos para nos guiar sobre esse fascinante e temeroso mundo da inteligência artificial. Ronaldo, seja muito bem-vindo em Entrevista com o Dávila. Obrigado, Dávila. Prazer imenso estar conversando com você. Ronaldo, a inteligência artificial é o tópico do momento. Como quebra um paradigma, cria um certo fascínio por um lado, todos os problemas que podem resolver na humanidade, e ao mesmo tempo gera muito medo nas pessoas. Então eu queria que você começasse a contar para nós primeiro o que é a inteligência artificial, para que nós possamos entender melhor o lado bom e os desafios que nós vamos ter com esse novo instrumento. Pois é, como você falou bem, é o assunto do momento, né? Todo mundo preocupado, tentando se informar sobre inteligência artificial. Eu gosto até de desinflar um pouco o pânico, né? Porque eu acho que as pessoas ficaram muito com isso na cabeça, ela vai ficar super inteligente, né? Até por causa dos filmes, né? Que a inteligência artificial depois vira uma ameaça para a humanidade. E eu acho que, assim, tem que tirar um pouco dessas imagens, porque a inteligência artificial, na verdade, é uma ferramenta muito poderosa e que, se a gente sabe usar, pode ser até útil, né, no nosso dia a dia, na profissão, para poupar tempo, para ganhar eficiência. Então, tem ali um lado que eu acho que precisa ser discutido com um pouco mais de calma, né? Agora, o que é importante dizer? É uma ferramenta cara. Então, hoje, você só tem basicamente dois países, né, que estão desenvolvendo a inteligência artificial de ponta. De um lado, os Estados Unidos. Do outro lado, a China, que está em segundo lugar, mas está tentando ali chegar próximo do nível de sofisticação que os Estados Unidos têm hoje. Agora, essa ferramenta, ela precisa de muito dinheiro para você conseguir fazer algo do tipo. Então, para você treinar um modelo desse de ponta, como um ChatGPT ou outros, a gente está falando de bilhões de dólares de investimento. Esse investimento envolve chip, envolve eletricidade, envolve software, envolve dados. Então, não é algo, por exemplo, que o Brasil faria de imediato. A gente não tem aqui no país hoje os recursos para entrar nesse lugar competitivamente. Agora, precisa aspirar ter. Então, também não pode ficar de fora, porque em a inteligência artificial se desenvolvendo, ela vira até uma ameaça também competitiva entre os países. Isso acaba dividindo o mundo entre quem domina a tecnologia ou está bem posicionado com relação a ela e quem não está. Então, para a gente, que somos um país que queremos enriquecer, se desenvolver, gerar oportunidades, é preciso também ter uma visão estratégica, Dávila, para a gente não ficar excluído e só ocupar o papel de consumidor dessa tecnologia. Então, esse ponto também é muito importante. É verdade. Talvez um dos maiores especialistas nesse assunto, o Mustafa Suleyman, ele escreveu um livro fantástico, virou best-seller, né? Além de ser um investidor em inteligência artificial, escreveu um livro muito acessível. E ele fala uma coisa interessante, que é mais do que uma ferramenta, né? É quase que ele falou que é uma nova espécie, nova espécie nesse mundo da internet, porque no fundo nós vamos interagir. Na verdade, é como se todos os aplicativos que nós usamos no celular agora vai ser por meio de interação. Né? É quase como um coaching pessoal, um técnico seu para fazer alguma coisa que você queira, tal. Então, tem um lado, esse aspecto humano nessa inteligência artificial. Você acha que isso é algo que vai acontecer no futuro muito próximo? É muito próximo. Por quê? Primeiro que as ferramentas que a gente tem hoje, né? ChatGPT, Anthropic, Llama, Gemini, são várias, né? Não é uma só. Elas fazem uma coisa muito bem, que é dominar a linguagem. Então, você poderia ter usado a inteligência artificial para dominar inúmeras coisas. Inclusive, o Google, por exemplo, hoje tem um projeto para
prevê desenvolvimento de proteínas, chamado AlphaFold, que usa inteligência artificial para produzir, a expectativa é essa, né? Remédios novos, cultivares novos, ou seja, é algo que pode ser muito interessante quando aplicado à natureza. Mas aí a gente ainda não está lá do ponto de vista prático, né? O lugar que a gente está hoje é a inteligência artificial dominando a linguagem. Então, enquanto ferramenta de linguagem, ela é muito útil. Então, as pessoas me perguntam, mas, Ronaldo, como é que eu uso a inteligência artificial? É muito simples. Você baixa um desses aplicativos ou entra no site de uma dessas empresas e o que você faz depois de baixar? Você conversa com a inteligência artificial. Do mesmo jeito que a gente está conversando aqui, você pode conversar com ela por texto ou por voz. Ela vai te responder no mesmo tempo que uma conversa humana acontece. Ela hoje está totalmente interativa e capaz de conversar com você. E aí, nessa conversa, você vai pedindo para ela realizar tarefas. Então, você pode pedir para ela, por exemplo, ler um texto. Esses dias eu precisei, por exemplo, auxiliar na convenção de condomínio do prédio que eu moro. Usualmente você precisaria de procurar um advogado, alguém que entende, etc., ou gastar ali 1 hora que seja estudando a convenção de condomínio. Dávila, eu coloquei a convenção de condomínio na inteligência artificial, ela leu aquilo em meio segundo, ela ficou versada na convenção de condomínio, e aí eu comecei a conversar com ela, perguntando quanto tempo eu preciso de antecedência para convocar uma assembleia extraordinária. Aí ela falou, olha, de acordo com o artigo tal, você precisa de 8 dias. Aí eu falei, qual é o quórum para decisão tal e tal? Ela me respondia. E no final eu falei, redija a convocação de uma assembleia extraordinária do nosso condomínio. Ela me redigiu em meio segundo, estava perfeita, de acordo com a convenção. Então, algo que poderia ter me tomado 3 horas, me tomou 6 minutos, você entendeu? Então, isso vale para esse tipo de coisa, mas vale para qualquer outro assunto. Você pode pegar o balancete de uma empresa, colocar na IA, ela analisa, aí você conversa, faz perguntas para a IA, ela te responde com base naquele texto. Um aluno de escola pública pode, por exemplo, usar a IA para estudar. A gente sabe que a realidade no Brasil é que as crianças muitas vezes ficam em casa, né? O pai e a mãe saem para trabalhar e o aluno fica em casa sem ninguém para ajudar na tarefa da escola. Hoje não, você pode pegar a IA e falar como é que eu faço um polinômio, como é que eu faço uma matriz, estudar geografia, e a IA vai te guiando. Então, ela é uma ferramenta multipropósito. Cada pessoa vai encontrar um caminho para usar a ferramenta. E o caminho é a conversa, é a leitura e a conversa. Você pode botar ela para ler coisas para você e conversar sobre aquilo com ela, ou você pode ir dando instruções para ela com base, enfim, nas tarefas que você precisa realizar. Então, esse é o caminho hoje. E isso vai estar embutido no nosso celular. Tanto que a Apple anunciou que vai ter o GPT da OpenAI embutido a Siri, né, que é a ferramenta deles, até o final do ano. O Google já está embutindo a ferramenta deles no Gmail, então você vai poder usar inteligência artificial no Gmail. O WhatsApp já também está embutindo a inteligência artificial deles, não chegou no Brasil ainda, até por conta de uma decisão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas na maioria dos países já tem inteligência artificial no WhatsApp. Então, já está aqui. E na minha visão, não dá para ficar parado. Precisa, no mínimo, entender, né, como é que a gente pode usar essa ferramenta nas nossas vidas. Agora, esse primeiro estágio que você está falando, na verdade, ainda é muito, como você falou no começo do programa, uma ferramenta. Você está usando como ferramenta. Mas logo, logo, a inteligência artificial vai estar fazendo coisas, entrando na produtividade, resolvendo questões importantes. Então, por exemplo, a questão de mudanças climáticas, a questão de talvez customizar o aprendizado de um aluno, por exemplo, que tem dificuldade em matemática, o outro tem dificuldade em história. Então, a partir de um certo momento, ela pode até negociar contratos com outro. Pode. Então, vai chegar um ponto... não me parece no futuro não muito longínquo que isso vai começar a acontecer.
Isso é para te perguntar o seguinte: você acha que a inteligência artificial pode ter enorme impacto em ganho de produtividade do mundo? Olha, essa é a pergunta que é feita sobre a tecnologia em geral há muito tempo, tá? Hoje a resposta é não. Não existe nenhum sinal econômico hoje de que a inteligência artificial que a gente tem agora tenha dado algum salto de produtividade. Então, a ideia dela se tornar uma ferramenta para a produção, né, para a eficiência econômica, é algo que está no desenvolvimento, mas você não consegue enxergar isso aqui agora, porque a gente está muito também no começo, né? Agora, você começa a enxergar o impacto econômico, né, que é diferente da produtividade. Você vê muito dinheiro, por exemplo, sendo investido em inteligência artificial. Então, pega, por exemplo, uma empresa como a NVIDIA, empresa de chips. A NVIDIA era desconhecida da maioria das pessoas até 6 meses, 1 ano atrás. Quem conhecia a NVIDIA era quem jogava videogame, porque eles faziam chips que aceleravam os games, e quem trabalhava com criptomoeda que queria minerar um Bitcoin ou alguma coisa. Então, era uma empresa que atendia um nicho muito específico. Daí descobriram que o chip da NVIDIA pode ser usado para fazer inteligência artificial. Qual é o resultado? A ação da empresa, que 1 ano e meio atrás custava $30, hoje custa algo como $1.200. A NVIDIA, ela teve uma valorização de mercado maior do que o PIB do Brasil inteiro em 2023. Aliás, quase 2 vezes maior, tá? Então, você imagina uma empresa que cresceu espetacularmente, uma empresa americana, cujo o tamanho desse crescimento é do tamanho de um PIB como a economia brasileira, tá? Então, isso significa que o impacto da inteligência artificial, ele já está entre nós, o impacto econômico. Mas hoje a gente está na fase do desenvolvimento, do investimento. Tem muito dinheiro de capital de risco entrando, muito dinheiro de investidores, né, que estão saindo de outras áreas e indo para a inteligência artificial, mas a gente não chegou ainda na fase da colheita. A gente não tem uma receita extraordinária gerada neste momento pela IA. Mas a aposta é exatamente o que você falou. Você e o Mustafa Suleyman, né? Você está em ótima companhia. A aposta dele é que no futuro a IA ela vai tomar decisões econômicas. Então, é isso que você falou. Você vai poder usar a IA para fazer investimento. Em vez de você falar com um consultor de investimento, você vai ter um robô de IA que é acessível a qualquer pessoa no seu celular e que pode te ajudar ele mesmo a fazer operações e tomar decisões de investimento por você. Você pode ter decisões de políticas públicas feitas por IA. Tem hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, uso de IA em tribunais para tomar decisões, por exemplo, se você deve soltar ou não um indivíduo que foi preso por cometer um ilícito. A IA hoje que decide se ele deve responder em liberdade ou não em alguns estados. Obviamente, isso é muito criticado, né? E tem inúmeros problemas, mas assim, a gente já vê hoje condições para a IA ela começar a tomar decisões. Isso ainda não está universalizado, isso a gente vê só em alguns nichos. Mas não tenha dúvidas de que faz parte do plano das empresas que a IA assuma um papel cada vez maior nas nossas vidas. E quando isso acontecer, aí a gente tem que se preocupar, né? Como é que a gente se mantém competitivo, quais os espaços da vida que a gente tem que preservar para que não sejam ocupados pela inteligência artificial. Então, aí você tem questões de capacitação, por exemplo, se ela realmente começar a substituir o trabalho humano, como é que você educa as crianças hoje? Como é que você prepara o trabalhador para ele não ter o trabalho dele afetado pela inteligência artificial? Então, esse potencial é muito grande, ele pode tocar a nossa vida e basicamente todos os aspectos dela. Então, tem que se preparar, não é algo que, como eu disse, ficar parado não é uma opção, não dá. O Otaviano Canuto e o Thiago Peixoto fizeram um paper recentemente. Sim. E tocam num ponto assustador, né? Que nós podemos perder de 40% a 60% dos empregos no mundo por causa da inteligência artificial.
E de novo, o Mustafa fala uma coisa muito interessante. Ele falou, mas muitos dos empregos nós não fazemos por prazer, nós fazemos porque nós queremos ganhar o nosso sustento. Então, se deixar de fazer alguns empregos, se alguns empregos acabarem, não é tão ruim, porque nós vamos focar naquilo que nós gostamos de trabalhar. E aí ele pensa que esse enorme ganho de produtividade pode criar alguma coisa como uma renda universal, algo para que as pessoas possam continuar a viver. Você enxerga essa erosão dos empregos com alta velocidade, ou primeiro você acha que haverá uma transição de empregos de determinados setores para outros? Porque, na verdade, todo o avanço tecnológico, né, Ronaldo, acaba criando enormes oportunidades em outros setores, né? Isso é verdade. Agora, duas coisas que são importantes. Primeiro, hoje a IA, ela não é capaz de substituir um emprego inteiro. Ela é muito boa de fazer tarefas. Então, por exemplo, se você é um advogado, é o meu caso, você tem 10 tarefas ao longo do dia, você pode usar a IA para fazer parte delas. Mas substituir um advogado inteiro por IA, hoje é improvável, tá? Então, qual é a consequência disso? Você pode até perder o seu emprego, mas não diretamente para IA, para alguém que esteja usando IA melhor que você. Então, isso te põe uma pressão, de novo, para você entender qual é a ferramenta, como é que ela funciona, porque alguém usando a IA melhor que você pode ter mais eficiência, pode ter custos, inclusive, menores para prestar o mesmo serviço e pode ganhar o seu espaço, tá? Então, neste momento, tem várias previsões de que o trabalho humano vai ser substituído, mas você ainda não consegue enxergar isso. Então, por exemplo, o país mais avançado em IA do mundo hoje são os Estados Unidos. Os Estados Unidos está em pleno emprego. Você está com o salário, inclusive, gerando inflação, porque os salários estão subindo e você não tem assim, um caso de substituição massiva de trabalho por automação. Agora, isso quer dizer que no futuro isso não vai acontecer? De jeito nenhum. A gente tem realmente uma tecnologia muito poderosa. Ela pode avançar para que algum dia ela realmente consiga substituir não só tarefas, mas posições de trabalho. Mas hoje, olhando para indicadores econômicos, você não vê isso acontecendo. Os Estados Unidos estão em pleno emprego, o Brasil teve uma queda também de desemprego. Então, se olhando os números econômicos friamente, isso ainda não aparece. Mas, de novo, isso não é desculpa para a gente ficar aqui deitado em berço esplêndido achando que tudo vai dar certo. É preciso investir em educação, é preciso investir estrategicamente no uso de IA no país, inclusive em áreas estratégicas onde a gente pode ser competitivos. Então, por exemplo, o agro, que é uma área em que o Brasil já é competitivo. Como é que o agro pode dar um salto ainda maior de eficiência, produtividade, usando inteligência artificial? Isso a gente tem que pensar para ontem. Então, esse ponto ele é muito importante. Hoje não há nenhuma razão para pânico, a gente não está vendo isso acontecer, mas, de novo, a projeção ela aponta para que em algum momento pode começar a acontecer e a gente tem que estar pronto quando esse momento chegar. Você tocou num ponto importante do agronegócio, né? Só com o crescimento populacional do Brasil até 2040, 2041, quando nós vamos atingir o pico máximo da população, né? Depois nós começamos a cair, mas nós vamos ter que ter um ganho de produtividade de 40%, né? Isso. Utilizando o mesmo estoque de terras praticamente, né? Exato. E isso, evidentemente, a inteligência artificial pode ajudar muito a dar esse salto de produtividade nesse setor, que já é o setor um dos mais competitivos do país, né? Pode. E o agro, ele está virando cada vez mais um setor de inovação e de inteligência. Quem acha que agro é terra, água e semente, né, vive no século XV. O agro, inclusive o agro brasileiro hoje, ele só é competitivo dessa forma porque teve um investimento muito grande em tecnologia, né? Então, você olha hoje, por exemplo, a capacidade de se produzir no Cerrado e em outros biomas. E o Brasil conseguiu fazer isso e a África não conseguiu, a China não conseguiu. Agora, a questão você precisa investir em sustentabilidade e aumento de produtividade. Então, você precisa usar menos terra, parar com a expansão, né, inclusive de terras, que o Brasil já tem muita terra agricultável, não precisa expandir mais, e investir em inteligência para que essas áreas produzam cada vez mais. E o agro pode ter um papel aí
imenso nisso. Desculpa, a inteligência artificial pode ter um papel imenso nisso. Por quê? Porque você consegue, por exemplo, usar visão computacional aplicada ao agronegócio. Com isso, você tem uma capacidade de prever o que vai acontecer com uma determinada lavoura. Você pode usar o AI para entender adaptação climática. Então, existem inúmeras possibilidades de uso dessa tecnologia para a gente ficar mais produtivo. Eu não tenho a menor dúvida de que o futuro de qualquer inovação que é realmente impactante no agro vai ser baseado em dados. A gente hoje está vendo, inclusive tem muita startup no Brasil que faz sensoriamento remoto, usa imagem de satélite para controlar a água, biodiversidade, varietais e uma série de coisas. E esse é o futuro. Quando a gente olha países como a Austrália e Nova Zelândia, que são infinitamente menores que o Brasil, a quantidade de terra agricultável é muito menor, condições climáticas, inclusive, muitas vezes piores que as nossas. Dávila, competem com a gente, entendeu? Por quê? Porque estão com uma outra matriz para o desenvolvimento do agronegócio, que é uma matriz tecnológica. Então, é uma matriz que usa inovação para ser mais produtivo. O Vietnã, que agora começa a querer competir com o Brasil em café. 20 anos atrás, o Vietnã era 0 em café. Em 20 anos, eles conseguiram se tornar tão competitivos quanto a gente, estão roubando espaços do café brasileiro em vários lugares. Também, de novo, por quê? Porque estão apostando em inovação, tecnologia e dados. Então, eu acho que assim, nós já somos muito competitivos nessa área, podemos ser ainda mais. E aí é nesse momento que entra análise de dados, inteligência artificial, que pode fazer com que a gente dê um salto ainda maior no nosso agro. E o agro é isso aí, é uma ponta muito importante, ganho de produtividade, exportação brasileira, e o Brasil pode continuar sendo líder de mercado se aproveitar essa boa fase aí, como você falou, né? Pode, e tem muita oportunidade ainda para ser explorada nessa área. Exatamente. Agora, outra área que você recentemente escreveu uma coluna que me chamou muita atenção, que o Brasil pode também liderar, é na questão da energia renovável. Como 90% da nossa matriz é renovável, uma das questões fundamentais da inteligência artificial é o consumo de energia, né? Outro dia eu li um estudo que me chamou muita atenção. Até 2026, nós vamos ter um consumo de energia praticamente um Japão, ou seja, que é o terceiro maior PIB do mundo, no consumo de energia, de tanta energia que vai consumir com inteligência artificial. E você disse que o Brasil pode ser, na verdade, um grande mercado para o desenvolvimento da inteligência artificial por causa dessa energia sustentável. Conta um pouco como é que nós podemos aproveitar essa oportunidade da inteligência artificial para gerar riqueza por causa da nossa matriz energética. Então, Dávila, inteligência artificial usa muito energia e água, tá? Por quê? Você precisa de data centers. Então, todos esses chips que a NVIDIA vendeu, eles precisam ser alimentados por eletricidade. Chip sem eletricidade não vale nada, ele é inútil. Então, a base para IA é isso. Você precisa, de um lado, o microchip, do outro lado, energia elétrica. Agora, o Brasil, ele ocupa uma posição muito impressionante como líder mundial de produção de energia renovável. Não tem ninguém hoje que compete com a gente do ponto de vista de matriz energética e o percentual que a gente tem hoje de energia renovável é maior do que 90%. Então, isso é muito importante. Por que é importante? Porque não é admissível que a gente vá queimar mais carbono, jogar mais carbono na atmosfera para alimentar a inteligência artificial. Então, a previsão da Agência Internacional de Energia Elétrica é exatamente o que você falou. É um Japão novo entrando no circuito nos próximos anos. E isso implicaria um aumento de 5% a 6% do consumo de energia elétrica no planeta hoje, o que não é pouca coisa, tá? A gente está falando de terawatt-hora e primeiro, é caro, e a maior parte dessa energia vai ser resultante de termoelétricas, que estão queimando carbono e jogando carbono na atmosfera, queimando carvão e jogando carbono na atmosfera. Então, o que acontece? As empresas estão desesperadas por fornecedores que tenham capacidade de
oferecer energia renovável. Eu tenho conversado muito com o pessoal da Câmara de Compra de Energia Elétrica, que hoje está organizando o mercado brasileiro, né, de energia, e a gente tem muita oportunidade. O Brasil tem hoje a possibilidade de vender os certificados, né, de energia renovável, que são chamados RECs. Inclusive, a lei americana hoje permite que essas empresas comprem esses certificados em outros países. Você não precisa com que a energia seja nos Estados Unidos, por exemplo. Você pode comprar um certificado no Brasil e aplicar para uma energia que não é renovável nos Estados Unidos. Então, essa é uma oportunidade, na minha visão, do Brasil enriquecer. Se a NVIDIA, que vende chip, ela teve uma valorização do tamanho do PIB do Brasil, e se cada um desses chips depende de energia elétrica e cada vez mais de energia renovável, então o país que produz mais energia renovável, que somos nós, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para enriquecer. Eu acho que é muito importante a gente organizar esse setor. O Brasil está com um plano de expansão da matriz energética muito importante, né, de expandir 18%, 20% da nossa capacidade, e 100% desse plano de expansão, ele é renovável, ele é eólica, ele solar, solar. Eólica, então, biomassa. Essa oportunidade é gigantesca. E para completar, o Brasil agora está com o hidrogênio, né, a ideia do hidrogênio verde, que é você pegar a energia elétrica renovável brasileira e transformar água em hidrogênio, permitindo que você exporte essa capacidade, inclusive para alimentar cargas em outros países. Então, esse mix de tudo isso, de uma matriz limpa com hidrogênio, a capacidade de exportar energia na forma de hidrogênio, a gente pode alimentar data centers que sejam certificados como verdes. Quem comprar energia do Brasil não vai estar adicionando carbono da atmosfera. Agora, para a gente se beneficiar disso, precisa de planejamento. A gente precisa entender a natureza dessa demanda e adaptar o país, organizar inclusive a forma de certificação dessa energia, que é o principal desafio, para poder atender a essa demanda de carga novas. Então, se a gente fizer, eu não tenho a menor dúvida que se a gente não virar uma NVIDIA, a gente vira próximo, você entendeu? A gente pode não ter a mesma curva de valorização que a NVIDIA teve, mas a gente pode ter algo que seja extremamente relevante para ajudar o país a enriquecer. Agora, planejamento não é muito forte na nossa cultura aqui. E mesmo assim, como há pressa para que esse crescimento ocorra, começa a surgir a ideia de mini geradores de energia baseado hoje a energia nuclear. Como você vê isso? Você acha que isso pode ser quase que um tipo de energia de transição até o Brasil conseguir ter robustez para suprir essa quantidade gigantesca de energia que nós vamos precisar para esses data centers? Então, a energia nuclear, ela não é vista como verde, né? Ela é vista como amarela. É curioso, até esse é o símbolo da energia nuclear. E aí é o seguinte, eu acho que a energia nuclear ela tem um papel importante até para a gente reverter os efeitos do aquecimento global que a gente está vivendo na prática hoje no mundo todo, né? Então, eu não acho que é uma forma de energia que a gente vai descartar. Mas, por exemplo, a energia nuclear hoje, ela não tem a capacidade de geração e de alimentar esses data centers no curto prazo. Isso dependeria de um investimento muito grande. E a gente tem que sempre levar em consideração que existe um risco. Energia nuclear, quando ela dá errado, e a gente viu o caso de Fukushima, Chernobyl e outros, isso é muito grave. A gente está falando de um evento que pode ter consequências para o mundo inteiro. Então, ela não é uma energia que a gente tem que tratar de forma, vamos dizer assim, como a solução para todos os problemas. Ela não pode ser descartada, eu não tenho a menor dúvida disso, mas, por exemplo, para o Brasil, seria um erro a gente querer seguir o caminho nuclear. É o contrário. Hoje eu vejo a proliferação de plantas de energia solar. Tem muito empreendedor brasileiro hoje montando startups, pequenas usinas
de energia solar, inclusive fazendo contratos de fornecimento para grandes compradores de energia, seja no setor industrial, de telecomunicações e outro, e isso está dando dinheiro. Por quê? Porque o Brasil tem sol, a maior parte do ano a gente tem sol, a gente tem capacidade eólica também, muita ainda para ser aproveitada. Então, para um país como o nosso, não faz sentido a gente querer entrar em energia nuclear. Para a Europa e para os Estados Unidos, a conversa é diferente, até por razões geopolíticas, estratégicas, isso dá um anteparo ali para essas duas regiões. Mas eu ainda acho que a energia que vai resolver a demanda de IA tem que ser a energia verde, não é a energia amarela. A gente tem que pegar a capacidade que a gente tem hoje de ter essa planta limpa, e essa sim, eu acho que é a que vai interessar para as grandes empresas de data center, porque é uma energia que ninguém pode falar nada. Se ela tivesse bem certificada e tiver um processo ali muito sério, né, de auditoria, você vai poder ter a certificação de que você não está aumentando o problema de aquecimento global. O grande desafio nisso é que tipo de fonte limpa e intermitente nós vamos ter, né? Por isso que a biomassa é tão importante, porque no momento que você não tem sol, vento e tal, você precisa continuar alimentando esses data centers e precisa de uma fonte mais, vamos dizer assim, confiável, né? Nesses momentos, então... E é biomassa, você falou bem, eu tenho o projeto de fazer energia verde a partir do álcool, que eu acho também que é muito importante. Inclusive tem discussão hoje no Senado, né, no Congresso Nacional, para acelerar esse marco regulatório para o Brasil fazer isso. E tem também bateria, porque essa energia ela pode ser armazenada. Então, você pensar uma infraestrutura de armazenamento da energia, seja na bateria, seja no hidrogênio. O hidrogênio ele funciona também como um armazenamento da energia, porque você pega a energia, por exemplo, no momento que você tem muito sol, você faz a eletrólise da água, né, usando a energia elétrica gerada. Isso gera o hidrogênio, você armazena o hidrogênio. Quando você não tiver sol, você bota o hidrogênio de volta, você faz a combustão do hidrogênio, que o resíduo é água, então você não tem poluição nenhuma, e você coloca a carga de volta na rede. Então, por isso que eu acho que o Brasil está se posicionando, seja com a biomassa, com o hidrogênio, para a gente ter condições de aproveitar essas fontes que são intermitentes, para você pegar essas cargas e voltar com elas quando você precisar. Bom, então vamos discutir agora duas coisas muito importantes da questão da inteligência artificial. Primeiro, você disse que hoje só 2 países conseguem investir em inteligência artificial, que precisa de muito investimento, que é os Estados Unidos e a China. Sim. É fundamental que nós possamos criar protocolos internacionais para que haja cooperação, principalmente dos erros e acertos nisso, né? Precisa ter um jogo limpo, né? Exato. Nós conseguimos fazer isso com o WWW, nós conseguimos fazer isso com o INPCC, a questão ambiental. Tem várias organizações internacionais que fazem isso. É possível criar uma organização internacional que regre um pouco a exploração da inteligência artificial e que tenha credibilidade dos países aceitarem e respeitarem as regras do jogo? Então, Dávila, no mundo de hoje é pouco provável, né? Porque a gente está num mundo hoje cheio de conflitos, você tem blocos se formando, então é muito difícil a gente imaginar Estados Unidos se sentando com a China, com a Rússia, para criar uma agência internacional da inteligência artificial. O mapa mais próximo dessa história é a criação da Agência Internacional de Energia Atômica. Então, quando você olha a história da energia nuclear, ela é muito parecida e tem alguns paralelos com a inteligência artificial. Então, primeiro, inteligência artificial é interesse geopolítico. É isso. Quem domina a inteligência artificial tem a possibilidade de ser hegemônico ou ter algum tipo de supremacia no tabuleiro da geopolítica global. Então, a gente está falando de algo aqui que é muito cobiçado pelos países, né? Então, com a energia nuclear, era a mesma coisa. E levou-se mais de 20 anos para a gente criar
a Agência Internacional de Energia Atômica como ela é hoje, né? Que é uma agência que cuida dos tratados de não proliferação e assim por diante. A primeira versão da agência foi criada em 1957, então foi relativamente ali cedo, tá? Mas essa primeira versão era num outro momento, porque a energia nuclear, ela surge primeiro num momento de proliferação. Os Estados Unidos, com a política do Eisenhower, que era do Atoms for Peace, né? Átomos pela paz, a ideia era expandir a energia nuclear entre os aliados. Então, houve um momento muito grande de expansão. Depois, houve uma reversão dessa política. E aí, os Estados Unidos e a União Soviética, no momento mais alto da Guerra Fria, perceberam que você deixar a energia nuclear se expandindo livremente era uma má ideia. Foi aí que eles fizeram algo extraordinário, que apesar de inimigos, sentaram-se à mesa para criar os tratados de não proliferação nuclear, aí já na década de 60. E aí a Agência Internacional de Energia Atômica ganhou uma outra figura. Hoje é essa agência que inspeciona, por exemplo, o Irã, para ver se o Irã está cumprindo com os acordos de não proliferação, que inspeciona a maioria dos países e coloca, vamos dizer, o sistema internacional na linha para um uso responsável. Com o IA, a gente ainda está na primeira fase, você entendeu? A gente está na fase em que as pessoas estão buscando proliferação. Então, imaginar que a gente vai criar uma agência internacional hoje, eu acho pouco provável, tá? O que eu acho que poderia ser criado e acho desejável é a criação de órgãos independentes, multissetoriais, mas não necessariamente governamentais. Sim. Eu acho que isso daria para fazer. Você criar como se fosse um comitê global de supervisão, onde as empresas se submetem à jurisdição desse comitê, e nesse comitê você tem assentos que são governamentais, assentos que são da comunidade científica, assentos que são do terceiro setor. Esse modelo eu acho um pouco mais viável, mas achar que no sistema da ONU ou no sistema internacional vai surgir uma agência hoje, como aconteceu no passado, eu acho pouco provável. Talvez, se a IA virar uma ameaça como a energia atômica virou, a gente tenha algum momento de assinar tratados de não proliferação, mas isso hoje é altamente especulativo, você entendeu? Eu acho que a gente tem que ser pragmático. Você tem as regulações nacionais, né? Os países vão adotar leis sobre esse tema, o Brasil, inclusive, é um deles que está discutindo uma legislação sobre o tema, mas criar uma agência hoje, eu acho bem difícil disso acontecer. Você mencionou bem que no auge da Guerra Fria, apesar da rivalidade entre as superpotências, existiam sempre conversas sobre a questão nuclear, Exato. Porque não é do interesse de nenhuma superpotência um destruir o outro completamente. Então existia... Exato. E a mesma coisa, talvez, eu acho que é uma boa analogia para a inteligência artificial, né? Mas eu queria tratar do problema no Brasil e até usar o Brasil como exemplo do mundo, né? A classe política... ela está muito distante desse mundo da inteligência artificial. E por estar distante e não compreender bem, me preocupa a regulamentação. Sim. Por quê? Porque a regulamentação já é complicada em setores que nós já conhecemos profundamente. Quando você não conhece o setor, você pode criar uma regulamentação, e aí nós temos um cacuete Brasil de centralização, de controle do Estado, que é uma infantilidade total na questão nós estamos falando aqui na questão de dados. Como você vê o caminho que o Brasil está perseguindo nessa história da regulamentação das redes sociais? Acabamos de ter aqui essa briga que o Twitter está saindo do Brasil, agora o governo que não quer o WhatsApp. É uma série de ações que infelizmente mostra quão retardada a nação está em relação a uma questão tão importante. Então, primeiro, como você vê esse desafio da regulamentação e se isso vai ser uma nova lei da informática que vai atrasar o Brasil mais 50 anos numa questão tão vital como a inteligência artificial? Então, eu vejo, Dávila, com preocupação, tá? Eu acho que a gente tem hoje uma lei sobre inteligência artificial no Senado. Ela foi proposta pelo próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e é relatada pelo senador Eduardo Gomes. Essa proposta de lei, ela basicamente faz uma coisa, que é copiar o modelo europeu. Isso me preocupa, porque o que é copiado é exatamente a visão europeia de que
a legislação sobre IA tem que tratar de contenção de riscos. Então, é uma lei altamente e ultra protetiva. Pega a ideia da Europa de que qualquer empresa, inclusive pequena, se ela trabalhar com algum assunto que é considerado de alto risco, ela tem uma carga regulatória brutal, tá? É uma carga regulatória muito difícil de ser lidada, especialmente pela pequena empresa, tá? A parte do risco, ela é importante. Eu acho que até ela deveria estar na legislação, etc. Mas ela não pode ser a legislação toda. Sim. A gente tem que ter uma lei que trate de trabalho. Então, a gente tem que pensar como é que a gente vai capacitar os trabalhadores e as empresas brasileiras para lidarem com inteligência artificial de forma competitiva. A gente precisa ter um capítulo sobre concorrência, porque o maior temor que eu tenho hoje da inteligência artificial é ela ocupar posições competitivas, prevenindo e impedindo que a gente possa competir com ela. Então, gerar uma concentração econômica ainda maior do que a gente vê hoje. Então, você tem que ter uma lei de concorrência boa e bem pensada para a IA não acabar com a possibilidade de concorrência. E você precisa ter uma visão estratégica de fomento, de fazer com que o Brasil ele possa ser competitivo em inteligência artificial. Eu acho que esse, inclusive, é o centro, né? Sim. A gente não pode regular a IA só para, vamos dizer, abafar ou jogar, tampar o sol com a peneira, tentando resolver um problema só. Então, a lei brasileira ela é basicamente uma lei monotemática. E o problema de copiar a Europa também é que a legislação europeia é muito nova. Ela entrou em vigor tem 4 semanas. E entrou em vigor só uma parte, porque são 2 anos para ela entrar totalmente em vigor. Então, nem a Europa sabe qual é o impacto da legislação deles, porque ela nunca foi aplicada. Inclusive, veio ao Brasil o autor da lei europeia, o Gabriele Mazzini, que participou da elaboração da lei, e a mensagem dele é muito clara, que é não copiem a lei europeia. A lei europeia foi criada para um ambiente, né, uma região muito específica. Então, eu me preocupo um pouco, porque é uma lei paternalista, é uma lei que ela basicamente dificulta a possibilidade do Brasil de ter sucesso investindo em inteligência artificial de forma ousada. Ela cria uma carga regulatória muito pesada e ela centraliza um poder muito grande dentro do Poder Executivo. Em última análise, né, o Poder Executivo passa a ter a coordenação de todo um sistema regulatório de inteligência artificial, com poder, inclusive, de desligar empresas, de tirar do ar determinada empresa que usa inteligência artificial. Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, sabe, com esse tipo de coisa, porque a gente nunca sabe quem é que vai estar na sala de comando, né, desse sistema. Você pode ter líderes muito bem intencionados e você pode ter líderes altamente mal intencionados no uso desses poderes. Então, eu teria uma outra visão. Eu acho que o Brasil, no passado, ele já se mostrou brilhante em gerar novas legislações sobre tecnologia. Eu só tenho enviesado para falar disso porque eu participei da construção do Marco Civil. Que é espetacular. E o Marco Civil, ele é uma lei robusta, sofisticada, que fez com que o Brasil ganhasse o respeito do mundo todo. É verdade. Eu já fui recebido pela presidência do Congresso da Itália, da França e de vários outros países, por causa da influência que o Marco Civil trouxe como o Brasil como um líder de uma visão estratégica sobre a tecnologia. E o Marco Civil, Dávila, ele só foi tão bom porque ele foi construído de baixo para cima. Todo mundo foi ouvido, foi uma grande consulta pública, todo mundo teve a oportunidade de participar, todos os setores econômicos fizeram as suas contribuições, e quando você ouve todo mundo, o resultado é muito melhor, porque Lógico. Você pega ideias dali, daqui, e o embate entre essas ideias leva a uma legislação robusta. A lei de IA, nenhum setor foi ouvido, a verdade é essa. Fizeram audiências públicas em Brasília, muitas delas com prazos curtíssimos, de 1 ou 2 semanas.
pediram contribuições da sociedade brasileira, o Senado não se deu o trabalho nem de publicar essas contribuições, algo que é anômalo, porque quando você faz uma consulta pública, sempre você tem que publicar o que as pessoas enviaram, e no caso do Senado dessa vez, nem a publicação das contribuições foi feita. Então, fica uma impressão de que querem que a boiada passe, sabe? Assim, que não querem que a sociedade brasileira participe de um debate que é tão fundamental como é a inteligência artificial. Então, me preocupa muito, porque o Brasil é muito melhor do que copiar a Europa. Assim, o Brasil não precisa copiar a Europa. A gente pode criar o nosso próprio modelo. O PIB do Brasil é muito menor do que o PIB da Europa. O estágio de desenvolvimento do nosso país é muito diferente do estágio de desenvolvimento da União Europeia. Então, a gente tem que pensar qual é a lei que é adequada para a gente, e não pegar uma lei que foi feita em outro lugar, transplantar para cá e não dar a oportunidade dos setores econômicos e da sociedade como um todo de participarem nesse processo. Ronaldo, você fala um ponto importante, né? O Brasil tem um bom marco nessa hora, que é o Marco Civil da Internet, como referência. Exato. Ao invés de copiar o modelo que deu certo, nós copiamos a lei que deu errado, que foi a nossa lei de informática, que criou uma reserva de mercado e um atraso tecnológico no Brasil que nos afeta até hoje, né? Então, é incrível como, às vezes, a cabeça do governante, ao invés de escolher os exemplos de sucesso, baseia-se no exemplo de insucesso para montar uma coisa tão importante. E isso que você está me dizendo me preocupa ainda mais, porque nós vamos exportar as pessoas talentosas. Se está um mercado altamente regulado, muito complicado para operar, a pessoa vai fazer uma empresa, o brasileiro vai sair daqui e vai fazer uma empresa nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar, onde há, porque é o capital humano que está indo. A chamada fuga de cérebros, né? Fuga de cérebros. O mundo hoje é isso, assim, o Brasil, a gente já luta para atrair talento. Agora, se você faz um ecossistema legal que repele talentos, empresas e pesquisa feita aqui, aí fica um pouco mais difícil, né? Você quer uma ideia boa, que eu acho que pode ser algo que o Brasil pode fazer e seja efetivo? O que um país como o Brasil pode fazer é o seguinte: está todo mundo brigando para desenvolver inteligência artificial. O que você precisa para desenvolver inteligência artificial? Você precisa de chip. Então tem uma briga no mundo hoje para ver quem é que compra chip. O Brasil sozinho não tem a menor condição de investir dinheiro nisso. Mas se o Brasil fizer um consórcio com outros países, pegando o Chile, pegando países da região aqui, pegando até assim, pode ser país europeu também, a França e outros, e fizer um consórcio para aquisição, para criar infraestrutura nacional, para pesquisa em inteligência artificial, isso funciona. Igual foi feito com as vacinas, com a iniciativa que se chama Gavi. Hoje, 54% das crianças no mundo são vacinadas porque você tem um consórcio que permite que os países se unem, juntem o seu poder de aquisição e joguem o preço da vacina lá embaixo para você poder comprar em grandes quantidades. Com o chip hoje, que é o recurso mais estratégico do mundo do ponto de vista de inovação, é exatamente isso. Ou você faz algo assim, ou a gente vai simplesmente abdicar da capacidade de geração de um modelo em língua portuguesa, para o Brasil, específico com a nossa cultura e assim por diante. Então, eu defendo muito hoje, estou trabalhando nisso, na criação de um Gavi para a infraestrutura de inteligência artificial. O Brasil agir estrategicamente, costurar parcerias globais com todos os países do mundo que estejam abertos a fazer isso, e a gente conseguir construir infraestrutura para desenvolver modelos de ponta de inteligência artificial aqui dentro do país. Então, essa é uma ideia ousada. A ideia de vender energia renovável também é uma ideia ousada. Agora, a forma como a gente está caminhando com a regulação no Brasil é o oposto de ousado. Exatamente. É o Brasil colocando o rabo entre as pernas e falando assim, isso aqui é uma grande ameaça, somos uma grande vítima da inteligência artificial e vamos nos colocar no papel de vítimas dessa tecnologia. Eu não quero o Brasil vítima, eu quero que o Brasil seja altivo. O Brasil, ele é um país com capacidades infinitas. A gente tem que responder a esses desafios, inclusive a inteligência artificial, de forma altiva e com vontade de brigar, de participar do jogo, e não se escondendo ali debaixo de uma peneira
que no fim das contas não vai adiantar nada, entendeu? Que lei que vai segurar, vamos dizer, as ameaças se a gente não tiver a capacidade de participar do jogo? Se você não participa do jogo, você é simplesmente vítima dele. E é isso que eu não gostaria que o Brasil fosse. Seria mais uma oportunidade perdida. Mas eu queria conversar com você sobre uma coisa muito interessante que pouca gente conhece, né? O Brasil tem umas ilhas de excelência na produção de tecnologia e conhecimento, né? Tem o Porto Digital, tem o INPA, o Instituto de Matemática Aplicada no Rio de Janeiro, o ITA, aqui em São José dos Campos, né? Florianópolis lá, fantástico ali. Então, esses centros, o Intel, aqui em Nova faculdade que nós estamos falando sobre isso, é possível criar uma liga dessas instituições para nós termos capacidade humana de pesquisa e cérebros para avançarmos nesse projeto ousado que você está mencionando, sugerindo aqui? Dávila, é necessário, né? O Brasil, ele já é altamente inovador, a inovação já está entre nós, só não está bem distribuída. A gente, é o que você falou, a gente tem bolsões de inovação. Eu ainda falaria demais. Falaria, por exemplo, de Santa Rita do Sapucaí, que tem lá todo o polo de microeletrônicos, que é fantástico. Falaria de Piracicaba, que está desenvolvendo agora um polo de biotecnologia fantástico, pesquisando anticorpos monoclonais contra o câncer, contra a malária, contra a Covid, contra H1N1. Então, isso, assim, está acontecendo no Brasil aqui agora. Então, eu acho que uma política que é bem-sucedida é uma política que se interessa por aquilo que pode dar certo. O Brasil só está se interessando por aquilo que pode dar errado. Se você só pensa no que vai dar errado, é meio lei de Murphy. Vai dar errado, então. Então, você já perdeu na saída, entendeu? Eu quero sair para jogar achando que eu vou ganhar. Eu não quero sair para jogar achando que eu já perdi o jogo, você entendeu? Então, assim, pensar esses recursos e essas capacidades de inovação que o país tem de forma construtiva, unindo os pontos, como você muito bem falou, construindo capacidade para treinar um grande modelo de inteligência artificial no Brasil, por exemplo, a partir de um consórcio internacional para a compra de chip, isso é ser ousado, você entendeu? Vale citar também a Embraer, né? Embraer que você vai na China, você voa com o jato da Embraer. Você vai no Canadá, você voa com o jato da Embraer. Estados Unidos, a mesma coisa. Embraer está desenvolvendo agora um veículo elétrico de decolagem vertical, o eVTOL, uma empresa que é um spin-off deles. Também o mundo inteiro está de olho. Você olha e o potencial econômico daquilo é gigantesco. Então, eu acho que, assim, capacidade de inovação não nos falta. A gente precisa pensar infraestrutura para inovação e uma capacidade de articulação que se interesse por aquilo que pode dar certo. Então, eu gostaria que a nossa lei de IA fosse assim, é uma lei que olha e se interessa pelo que pode dar certo. Mas, infelizmente, ela está, vamos dizer, matizada, né, enviesada para só olhar para aquilo que pode dar errado. Tem que olhar para o que dá errado, é claro, mas ele não pode ser o carro-chefe e nem pode ser a única coisa. Eu acho que você tem que lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que jogar no ataque, porque você quer ganhar o jogo, e, claro, tem que cuidar da defesa ali também, mas você não pode ter um time só de zagueiro. E o Brasil é isso, a gente está montando um time, a seleção brasileira de inovação, se você olhar para o Congresso Nacional, só tem zagueiro, não tem nenhum atacante. Pô, e aí não tem como ganhar, é derrota na certa. É verdade. Aliás, isso é um retrato do Estado brasileiro, né? Para cada órgão que executa, você tem 3 fiscalizando. O que você quer fazer com inteligência artificial não vai dar certo. Mas é muito bom essa sua visão otimista da oportunidade que o Brasil tem e como o Brasil pode se posicionar bem nesse tabuleiro da inteligência artificial de uma forma aproveitar 2 grandes coisas, né? Por exemplo, essa questão dos chips, como você está dizendo, e a questão da geração de energia limpa para nós podermos estar no epicentro da evolução da inteligência artificial, ao invés de ser apenas um consumidor, né? Exato. Agora, é possível que nós tenhamos políticas estaduais e locais com essa vocação e aí quase que isolar o Estado ou uma região de Brasília? É possível que isso ocorra? Dávila,
O Brasil é um país federalista. Isso é fantástico, porque o Brasil, a gente usa muito mal o nosso federalismo. Se a gente olha para países que têm dado um salto nos últimos anos, são países que adotaram uma experimentação regional. Muitos deles se valendo de um sistema federalista. Então, o federalismo brasileiro, se ele for bem utilizado, ele pode virar um federalismo de experimentação, onde os estados, eles funcionam como laboratórios de atividades de inovação, de desenvolvimento de novas atividades econômicas e assim por diante. O que der certo, aí você nacionaliza, você expande para o país todo. O que der errado, você descarta. Mas, assim, para saber se dá certo ou errado, você precisa testar. Para fazer. Exatamente. Então, o Brasil, infelizmente, com louváveis exceções, tá? Ele usa mal o federalismo. Uma coisa que o Brasil ensaia de fazer bem são os consórcios regionais. Sim. Então, você tem o consórcio regional do Centro-Oeste, você tem os consórcios regionais do Sudeste. Então, isso tudo muito interessante, mas ainda aquém do potencial, você entendeu? Para a tecnologia, em que você depende de grandes investimentos, esses consórcios regionais, eles podem fazer toda a diferença. Vou te dar um exemplo simples. Você quer comprar conexão de internet. O que acontece no Brasil de hoje? Cada estado, por exemplo, que quer conectar as escolas públicas, compra a sua própria conexão. Isso faz com que cada estado pague muito mais caro pela conexão e muitas vezes tem que comprar 2 vezes, porque o seu estado vizinho, ele também tem que comprar a mesma conexão. Se você juntasse os estados num consórcio, você fizesse uma rede de fibra ótica em torno de todos eles, você teria conexão de primeira qualidade, de altíssima velocidade, 10 vezes mais barata do que se você tivesse que comprar individualmente. Então, eu fico perplexo de por que a gente não usa o federalismo brasileiro dessa forma, você entendeu? Da mesma forma que a gente pode fazer consórcios de países para comprar vacinas ou chips, você pode usar consórcios de estados para comprar conectividade, para embarcar em projetos de inovação, de experimentação. Então, eu acho assim, o meu sonho é esse Brasil vibrante que usa o federalismo, que é um instrumento poderosíssimo, no seu potencial integral. Para inovar. Para inovar. E para inovar e para poupar, para gerar eficiências. Você imagina só, no Nordeste, cada estado comprando a sua própria rede de conexão, sendo que se fizesse um consórcio ali, você faria de forma muito mais barata e eficiente. Inovação também depende de investimento. E esses investimentos você não precisa fazer sozinho. Por isso que eu acho que, e você falou muito bem, existe um papel, sim, para os governos estaduais e para os governos municipais, especialmente para atuar em conjunto. Se você fizer alianças e redes, você consegue fazer política pública e usar a capacidade, por exemplo, que o federalismo oferece para inovar, para fazer o que dá certo. É isso que tem gerado desenvolvimento em outros lugares. Se você olhar a história da Coreia, se você olhar a história da China, você olhar a própria história da União Europeia recente, é isso, é você usar ferramentas institucionais coletivas para promover o desenvolvimento. Então, eu torço para a gente ainda conseguir fazer algo desse tipo. É isso aí. O Brasil que dá certo está nos estados e nos municípios. Ronaldo, muito obrigado pela sua participação aqui na Entrevista com o Dávila. Foi uma conversa fascinante sobre um assunto complexo, mas você deixou bons recados, principalmente para os governadores e os prefeitos que estiverem ligados aqui no Entrevista com o Dávila. Muito obrigado. Obrigado a você. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site www.jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com o Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.